Sejam todos bem-vindos às conferências deste curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos a conferência número 47 deste ciclo de 50 palestras, que compõe a fase A primeira parte deste curso. Todas as conferências que vimos até agora estão disponíveis aqui na seção de vídeos. Uma vez concluídas as 50 conferências deste ciclo, iniciaremos a fase B. Essas conferências abordam temas mais profundos relacionados ao nosso trabalho interior e ao caminho iniciático rumo à autorrealização do ser, ou ao despertar de 100% da nossa consciência. O tema de hoje é muito interessante. Nesta conferência vamos falar sobre a bruxaria. Procuraremos compreender seus detalhes, como ela surge e de onde as bruxas recebem seus poderes. Mas, acima de tudo, e mais importante, compreenderemos que cada um de nós carrega dentro de sua psicologia o eu bruxo e que é necessário eliminá-lo para nos purificarmos interiormente e nos libertarmos das forças da loja negra. Hoje também falaremos sobre as diferenças entre um mago branco e um mago negro. Geralmente definimos a bruxaria como poder. Reconhecemos uma bruxa como alguém que possui poder sobre as coisas, o poder de manifestar acontecimentos, de mover forças e de ver além do físico. Porém, o que realmente importa é saber de onde vem esse poder, já que todo poder provém de uma única fonte, do sexo. O poder de todo ser humano reside na energia criadora do Espírito Santo, que é a energia sexual. A forma como utilizamos essa energia é o que nos transforma em magos negros ou magos brancos. Devemos compreender que, no cruzamento sexual entre homem e mulher, que é o que a cruz realmente simboliza, o poder criador do ser humano é ativado. A união sexual é um ritual de alta magia, por isso é conhecida como magia sexual ou tantrismo. Existem 3 tipos de magia sexual, ou tantrismo: branco, cinza e negro. O tantrismo branco é a união sexual do falo e do ioni sem ejaculação seminal. Esta é a prática sexual que ensinamos neste curso, por meio da qual nossa preciosa energia sexual criadora não é expulsa do corpo. Pelo contrário, na união sexual com um parceiro estável do sexo oposto, ativamos essa energia e a fazemos ascender pela coluna vertebral. Dessa forma, desenvolvemos em nós o Kundalini, que é a serpente de nossos poderes mágicos e que, à medida que se eleva, nos concede os poderes e faculdades de um mago branco. O segundo tipo de tantrismo é o tantrismo cinza. Trata-se da prática sexual sem um propósito transcendental. É o tipo de sexualidade praticado pela grande maioria da humanidade, que desconhece o poder de sua energia sexual e que, movida pela própria luxúria, pratica o sexo apenas em busca de prazer animal. Mas, como essa energia sexual é criadora, cada vez que é derramada através do orgasmo e da ejaculação, cria e desenvolve cada vez mais aspectos negativos dentro de nossa psicologia, também conhecidos como eus, egos ou defeitos psicológicos. Além disso, ao continuar dessa maneira, o envoltório seminal da pessoa torna-se cada vez mais escuro a cada ato de fornicação. Portanto, com o tempo e ao longo de existências sucessivas, o tântrico cinza acaba se transformando em um mago negro, despertando no mal. O terceiro tipo de tantrismo é o tantrismo negro. Esta é a prática do infrassexo combinada com rituais mágicos e ejaculação seminal. Por meio dessa prática, que todos os magos negros que buscam despertar no mal realizam, eles começam a desenvolver e a despertar o órgão Kundabufer, essa cauda com a qual todos os demônios são representados. Essa cauda pode ser vista no plano astral. O Kundabufer é o fogo descendente em direção aos infernos atômicos do humanoide. Por meio dele, os magos negros adquirem poderes e habilidades. A partir disso, podemos ver claramente a relação íntima entre a magia sexual e a bruxaria. Dependendo do tipo de tantrismo que praticamos, acabaremos despertando como magos brancos ou como magos negros. Assim, devemos compreender que todos aqueles que trilham este caminho acabarão se transformando em anjos ou em demônios, pois já conhecem o poder da energia sexual criadora do Espírito Santo, e já sabem que nela se encontra o elixir da longa vida. Vejamos agora algumas das características que diferenciam os magos brancos dos magos negros, para que possamos não apenas reconhecê-los externamente, mas também observar dentro de nós mesmos os detalhes do mago negro, ou do eu bruxo, a fim de eliminá-los por meio da morte psicológica.
Somente eliminando toda a escuridão que existe em nós é que o mago branco pode nascer e se desenvolver em nosso interior, que é o nosso Cristo íntimo. Entre as principais características que diferenciam o mago branco do mago negro, podemos observar que o tântrico branco nunca expulsa sua energia sexual criadora através do orgasmo e da ejaculação. Pelo contrário, ele valoriza e transmuta sua energia sexual com um parceiro estável, com fidelidade, castidade e amor. Com o tantrismo branco, o Kundalini se eleva. O Kundalini desperta os chakras de forma positiva e abre as igrejas da sabedoria que se encontram ao longo da coluna vertebral, desenvolvendo todo o seu potencial e formando seres humanos como deuses. Os magos brancos despertam poderes e faculdades que são colocados a serviço da consciência e da humanidade. O tântrico negro, por outro lado, derrama e reabsorve a energia sexual, e ao derramar a energia sexual criadora, faz com que milhões de átomos solares saiam do sistema seminal e, em troca, milhões de átomos lunares sejam reabsorvidos, tornando o envoltório seminal cada vez mais escuro. Assim, por meio dessa prática, os magos negros despertam voluntariamente os poderes do fogo invertido, ou Kunda Buffer. Dessa forma, os chakras do baixo ventre despertam, concedendo-lhes poderes e faculdades que colocam a serviço do ego. Os magos negros utilizam esses poderes para subjugar os outros e se beneficiar deles, razão pela qual estão sempre exibindo e promovendo seus poderes. Manipulam as emoções dos outros, projetam ideias fixas na mente das pessoas e manipulam a mente alheia. Também manipulam por meio de bonecos e práticas de vodu, e dominam os demais. Por meio do tantrismo negro, formam-se demônios. Os magos brancos libertam sua consciência por meio da morte psicológica. Sabem que, quanto maior a quantidade de consciência liberada, maior será a quantidade de consciência despertada. Por isso, esforçam-se cada vez mais para afinar o sentido da autoobservação, e observam e eliminam detalhes cada vez mais sutis do ego em sua psicologia. Dessa forma, tornam-se conscientes de sua própria maldade interior e decidem erradicá-la. Os magos negros, por outro lado, dedicam-se em grande parte a alimentar seus defeitos. Não praticam a morte psicológica. Defendem e justificam suas formas negativas de ser. Sentem-se bem consigo mesmos, sentem-se justos e até se descrevem como santos. Os magos brancos praticam o suprassexo e, por meio dele, criam os corpos existenciais do ser, que lhes permitem mover-se à vontade nas dimensões superiores da natureza. A criação desses corpos lhes concede progresso nas diferentes iniciações da Loja Branca. Essas iniciações estão relacionadas ao nível de consciência que adquirem através do seu trabalho interior. Os magos negros, por meio do tantrismo negro, obtêm graus dentro da Loja Negra. São classificados dentro dos 13 graus dos Anagarikas e alcançam maestria, porém apenas sobre as dimensões inferiores da natureza. Os magos brancos praticam os 3 fatores da revolução da consciência, porque compreendem que esses são os únicos 3 trabalhos objetivos que podem conduzi-los à libertação total e ao despertar de 100% da sua consciência. Da mesma forma, procuram ensinar esses 3 fatores aos demais irmãos e irmãs da humanidade, para que também possam alcançar a libertação e o despertar. Os magos negros, por sua vez, fazem grandes esforços para lançar a humanidade no abismo. Buscam subjugar a humanidade por meio do fanatismo religioso ou de qualquer outro tipo de fanatismo, assim como por meio do vício e da degeneração. Outro detalhe importante é que o mago branco sempre busca preservar a pureza do conhecimento, sem misturá-lo, sem retirar nada dele e sem acrescentar elementos que lhe sejam estranhos. Ele ensina o conhecimento com forte ênfase na prática. Respeita sempre o livre-arbítrio dos outros. Nunca tiraniza as pessoas nem tenta obrigá-las a aceitar o conhecimento, e dá sem esperar nada em troca. Dessa forma, desperta o amor pela humanidade, o que lhe permite avançar em seu trabalho interior até conseguir integrar plenamente o seu ser e alcançar a individualidade sagrada. Assim, encarna e desenvolve completamente o seu Cristo íntimo e atinge a autorrealização íntima do ser. Os magos negros, ao contrário, nunca transmitem o conhecimento puro. Eles o distorcem deliberadamente para manipular, enganar e confundir seus seguidores. Buscam gerar dependência e fanatismo nas pessoas para poderem se beneficiar delas econômica e energeticamente. Os magos negros comercializam o esoterismo,
comercializam a sabedoria, cobram pelos ensinamentos, ensinam pseudoesoterismo e formam escolas pseudoesotéricas. Também costumam conceder títulos, graus e iniciações no plano físico. Dessa forma, confundem os aspirantes sinceros e os desviam do caminho. Os magos negros aconselham os outros sobre o que devem fazer com suas vidas, interferem na vida alheia, ameaçam, atacam e prejudicam os outros por meio de trabalhos de magia negra. Utilizam seus poderes para tiranizar. Desenvolvem ódio pelas outras pessoas. Provocam inimizades por meio de ataques. Realizam trabalhos psíquicos negros para perturbar e prejudicar os outros. Falsificam religiões e enganam seus seguidores religiosos. Buscam seguidores, fomentam o fanatismo e conduzem seus seguidores ao abismo. E, por meio de todas essas ações, os magos negros se afastam de seu ser interior por eternidades e caem na involução. Outras características que nos permitem reconhecer um mago negro são que eles exploram os diferentes ramos da medicina. Comercializam a medicina, comercializam anticoncepcionais, realizam castrações, praticam abortos e efetuam cruzamentos genéticos. Despem seus pacientes, seduzem seus pacientes ou até mesmo os violam. Realizam transplantes e transfusões de sangue. Administram bancos de sangue e de sêmen. Realizam curas por meio de entidades negativas e aprisionam a consciência daqueles que buscam cura. Vivem das desgraças alheias, pois cobram pelas curas. Ensinam que a ejaculação e o orgasmo são normais e benéficos, e recomendam a masturbação. Não respeitam a lei divina nem as leis da natureza. Cometem crimes contra a natureza e profanam o templo do Espírito Santo, que é o corpo físico. Não praticam a castidade. Adulteram o sexo, praticam o infrassexo, cometem adultério e roubam a energia sexual. Estão desconectados de seu ser interior. Despertam a consciência para o mal. Formam covens, praticam bruxaria, realizam missas negras, invocam espíritos e demônios e intermediam trabalhos de magia negra. Pregam, mas não aplicam. Desenvolvem apenas o intelecto e o raciocínio. Sentem-se bons e justos, e se consideram santos. Fingem ser profetas e difundem o medo. Realizam magnetização energética, manipulando assim a energia dos outros de forma negativa. Praticam hipnotismo, pregam contatos com extraterrestres e coisas semelhantes. Competem e lutam por fama, poder e prestígio, e buscam constantemente o prazer. É muito importante que reflitamos sobre tudo isso e examinemos onde nós mesmos podemos estar errando. Quando estamos avançando no caminho interior, é normal cometer erros, especialmente quando há falta de trabalho na morte psicológica. Por isso, devemos nos observar para descobrir o eu bruxo dentro de nós e eliminá-lo. É urgente que estudemos o mago negro, para que possamos reconhecer todos os seus comportamentos em nossa própria conduta e removê-los da nossa psicologia. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, acabaremos caindo na magia negra. Existem muitos detalhes que podemos observar dentro da nossa psicologia que podem nos alertar para a presença do eu da bruxaria em nosso interior e para nossa tendência a desenvolvê-lo. Por exemplo, podemos detectar o eu bruxo quando, já tendo recebido conhecimento sobre o valor da energia sexual e sobre as práticas que nos permitem utilizá-la com sabedoria, ainda assim continuamos a fornicar essa energia ao chegar voluntariamente ao orgasmo e à ejaculação. Por isso, devemos fazer o maior esforço para alcançar a castidade. Também podemos observar esse eu bruxo quando estamos muito interessados em desenvolver facilmente poderes e faculdades sem trabalhar sobre nós mesmos. Devemos ter em mente que existem muitos métodos para despertar os poderes e faculdades latentes em nós, mas se não trabalharmos na eliminação do ego, será o próprio ego que utilizará essas faculdades em seu próprio benefício, devido à falta de consciência em nós. Da mesma forma, podemos observar a bruxaria naquela parte de nós que gosta de aconselhar os outros, que gosta de interferir na vida alheia e dizer aos outros o que devem fazer com suas vidas. Também podemos perceber detalhes de bruxaria no interesse em que alguém nos diga o futuro ou nos diga o que devemos fazer com nossas vidas, em vez de buscarmos nos conectar com o nosso próprio ser interior. E também na tendência oposta, o desejo de tornar os outros dependentes de nós, ou de gerar admiração e fanatismo neles.
Podemos reconhecer o desejo de despertar no mal quando, já sabendo como se pratica a morte psicológica, permitimos conscientemente que nossos defeitos psicológicos se manifestem. Alimentamos nossos defeitos voluntariamente, traindo assim a nossa consciência e o nosso ser interior. Também alimentamos a escuridão dentro de nós quando nos permitimos sentir ódio pelos outros, ou arrogância em relação ao nosso ser interior. Devemos observar tudo isso, trabalhar sobre isso e eliminá-lo dentro de nós, para desintegrar o eu da bruxaria e nos desvincular de qualquer processo de bruxaria. Devemos também compreender que, se eliminarmos os detalhes de bruxaria do nosso interior, especialmente aqueles relacionados à luxúria, as bruxas e os magos negros já não terão como nos tentar nem nos atacar, pois o que nos torna frágeis diante de um mago negro são os nossos próprios defeitos psicológicos. Devemos nos tornar conscientes de que existem muitos lugares que são verdadeiros antros de bruxaria, devido às práticas que ali são realizadas e à forma como a energia das pessoas é gerenciada e manipulada nesses ambientes, assim como pela quantidade de larvas, que são resíduos de energia contaminada, que permanecem nesses lugares. Entre esses lugares encontramos consultórios de magia negra, centros de adivinhação, cemitérios, escolas pseudoesotéricas, igrejas e centros ou templos de culto e oração. Zonas de prostituição ou de prazer, bordéis, motéis e teatros também entram nessa categoria. Os magos negros podem fascinar muitas pessoas porque são capazes de desenvolver a capacidade de se mover na quarta dimensão ou em estados de ginas. Podem realizar levitação, projeção astral e projeção mental, embora só possam se mover dentro da região lunar desses mundos. Também desenvolvem poder na palavra. Adquirem telepatia, a capacidade de lidar com animais e elementais, audição mágica, clarividência e premonições. No entanto, um mago negro jamais terá mais poder do que um mago branco. Nunca terá acesso às dimensões superiores da natureza e permanecerá sempre escravizado pelo seu próprio ego. O que as bruxas oferecem é saúde, dinheiro, amor, poderes, prestígio, prazer, sedução, vingança, ódio, domínio sobre os outros, boa sorte e coisas semelhantes. Todas essas coisas, embora possam parecer atraentes e desejáveis, servem para nos manter ancorados a esta terceira dimensão e presos ao materialismo. Atam a nossa consciência ao mundo físico, aos desejos, ambições, medos e apegos, fortalecendo nosso ego e reforçando a nossa dependência da matéria, da sensação e do poder. Dessa forma, nos distraem do que é verdadeiramente essencial e nos mantêm presos ao mesmo ciclo mecânico de sofrimento, ilusão e inconsciência. Porém, quando aquilo que realmente buscamos é o autoconhecimento, quando ansiamos sinceramente por nos reunirmos com o nosso ser divino real, ou Deus dentro de nós, então essas coisas deixam de nos fascinar. Começamos a compreender que saúde, dinheiro, prestígio, prazer e até mesmo os poderes psíquicos são passageiros e ilusórios quando comparados às riquezas eternas do espírito. Em vez de buscarmos aquilo que nos prende ainda mais a este mundo, trabalhamos para nos libertar da bruxaria e de todas as formas de manipulação interior e exterior. Dedicamo-nos a despertar a nossa consciência e a desenvolver o mago branco dentro de nós, para que possamos acessar os verdadeiros tesouros do ser, que nos aguardam nos mundos superiores da consciência, sabedoria, paz interior, amor pela humanidade, verdadeira felicidade, individualidade sagrada e união com a nossa realidade divina interior. Este foi o tema de hoje. Espero que tenha trazido maior clareza sobre o que realmente é a bruxaria e sobre a importância de começarmos a trabalhar sobre o nosso eu da bruxaria, para que ele não acabe nos desviando do caminho rumo à autorrealização íntima do nosso ser. Tenhamos em mente que a principal diferença entre um mago branco e um mago negro reside na qualidade do seu conhecimento e no que fazem com o conhecimento que receberam. Como de costume, convido vocês para a próxima conferência, na qual voltaremos a falar sobre o desdobramento astral, uma técnica muito importante que pode nos ajudar a investigar diretamente todas essas coisas que estamos aprendendo aqui, junto ao nosso verdadeiro ser interior. Nesse tema, aprenderemos a utilizar o poder da palavra para alcançar a projeção astral. Por isso, revisaremos a pronúncia correta dos mantras que podemos utilizar. Até a próxima conferência!